casa restaurada, vida restaurada. Quando Jesus entra na casa, tudo começa a mudar. Em Lucas 19, verso 9 diz: hoje veio salvação a esta casa. Durante grande parte da vida nós somos levados a acreditar que os maiores problemas da humanidade seriam resolvidos se houvessem mais dinheiro. Nós pensamos que a felicidade mora em uma conta bancária cheia, que a paz habita em casas luxuosas e que a segurança se encontra em patrimônios acumulados. Mas eu quero te dizer que a história tem contado outra versão. E eu quero ir para alguns dados de noticiários, que no Brasil existiam alguns casos que deixou bem claro isso. O caso do René Senna, eu até anotei aqui, chocou o país, porque após ter ganhado uma fortuna milionária na loteria, aquilo que parecia ser início de uma vida extraordinária transformou-se em uma tragédia. A riqueza trouxe interesses, a riqueza trouxe disputas, a riqueza trouxe conflitos que ele não estava preparado. E acabou culminando em sua morte. Outro caso semelhante, mas amplamente divulgado, foi o do Alvino Ferreira. Ao receber uma fortuna que mudaria a vida de qualquer trabalhador comum, ele acreditou também que seus problemas haviam terminado. Afinal de contas, ele ganhou uma bela fortuna na loteria, porém, ele sem direção, sem propósito, ele perdeu tudo rapidamente, retornando à simplicidade de antes. Esse foi o caso mais incrível, porque era um jovem de 18 anos, ele morava numa casinha muito paupérrima junto com a sua mãe, e quando ele ganhou, ele saiu, ele nem voltou para dar tchau para sua mãe. Mandou recado: ó, ganhei na loteria, vou viver a minha vida. Não teve a capacidade de comprar uma casinha para a mãe dele. E gastou, achou que aquele dinheiro ia dar para o resto da vida dele. E quando ele tomou a surpresa que o dinheiro acabou, ele voltou a viver a vida que ele tinha antes. Também não podemos ignorar o impacto causado pelo caso da família Gonçalves, uma família financeiramente bem sucedida, né? Proprietária de negócios, vivendo em condições privilegiadas, aos olhos da sociedade, eles possuíam tudo. Contudo, uma tragédia familiar revelou uma verdade dolorosa: riqueza não é capaz de proteger um lar da destruição, quando os fundamentos da vida estão comprometidos. Então nós vemos que podemos ficar aqui a noite falando de casos e casos, de comprovação de que realmente o dinheiro não resolve. Essas histórias nos obrigam a refletir que se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, não existiriam milionários deprimidos. Se riqueza fosse garantia de paz, não existiria famílias destruídas dentro das mansões. E se a prosperidade, essa prosperidade material fosse suficiente, não haveria tantas lágrimas escondidas atrás de portões luxuosos. E foi exatamente nesse contexto, essa realidade que Jesus encontrou quando ele entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha tudo, mas ainda procurava alguma coisa. Lucas 19, 2 diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Repita comigo: rico. É importante nós gravarmos. Zaqueu morava em Jericó. Jericó era uma das cidades mais importantes da região, porque ali todo o comércio passava por ali. Ali era a centralidade de toda a parte comercial. O nome Zaqueu, esse nome significa puro, justo ou inocente. Entretanto, a sua reputação estava longe de refletir esse significado.
do seu nome. Zaqueu era chefe dos publicanos. Repita comigo, chefe dos publicanos. Depois vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês repetir essas frases. Não era apenas um cobrador de impostos, ele era chefe. Então, ele era um administrador do todo o sistema de arrecadação, ele era influente, ele era poderoso, ele era respeitado pelos romanos e era rico. Repita comigo, rico. Mas existia algo que o seu dinheiro não conseguia comprar: a sua alma. A alma de Zaqueu continuava vazia. Ele tinha uma boa posição, ele tinha muito dinheiro, mas algo dentro dele estava vazio, sem preenchimento. E a prova disso é que Lucas, o livro de Lucas afirma que procurava ver quem era Jesus. Ele se esforçava a fazer isso. Ele, quando viu falar que Jesus estava ali, ele era de pequena estatura, e ele ouviu Jesus que passava por ali, ele logo procurou subir em um lugar alto para enxergar Jesus, porque ele estava interessado em conhecer a Jesus. Mas ele não estava procurando Jesus para ser mais rico. Ele não estava procurando Jesus para ter mais poder. Ele não estava procurando Jesus para ter mais prestígio. Ele procurava Jesus porque existia um vazio dentro dele. E esse vazio existe dentro de todo ser humano que não tem Jesus no coração. Não consegue se preencher isso. E por mais que satisfação da carne que ele possa se dar, existirá um vazio a ser preenchido. É bem verdade que os judeus naquela época, eles desprezavam os publicanos. Para eles, um cobrador de impostos era um colaborador do Império Romano. Eles repeliam. Era um traidor, era um pecador, era um homem impuro. Então, na concepção judaica, um cobrador de impostos era a pior classe que existia. Por isso, quando Jesus diz para Zaqueu: desce, que eu vou estar contigo, a multidão logo murmurou, disse assim: entrou para ser hóspede de um homem pecador. A multidão já havia dado o seu veredito, mas Jesus ainda não havia dado o seu. Essa é uma das grandes lições que nós podemos aprender nessa história. As pessoas julgam pela aparência. As pessoas não, nós julgamos pela aparência. Mas Jesus julga pelo coração. Lembra daquele homem que estava orando no templo e batia no coração e dizia: Senhor, não sou digno de Ti. E chegou um outro rico do lado e disse assim: Senhor, Tu sabes que eu sou dizimista fiel, que eu não sou como esse tal aqui que está se lamentando. E aí a palavra diz que quem Deus ouviu a oração? Pelo coração. Então, porque as pessoas olham também pela reputação. Jesus, ele não olha pela reputação, ele vê pela necessidade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está olhando a necessidade de cada um, não sua reputação. As pessoas enxergam o passado, as coisas ruins. Quando a gente tem algum passado ruim, isso acompanha o resto da vida. Sempre vai haver alguém que fala: ele é bonzinho hoje, mas não esqueço do que ele fez. Não é assim? Mas Jesus não enxerga o nosso passado. Ele enxerga, sabe o quê? Propósito. Porque cada um de nós nasceu com um propósito na presença do Senhor. Nenhum de nós nasceu por acaso. Todos nós nascemos com um plano de Deus sobre a nossa vida. E o detalhe que muitos não percebem é que quando Zaqueu encontra Jesus, ele faz uma declaração surpreendente, que está lá em Lucas 19, capítulo 8. E diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Durante muitos anos, essa passagem foi interpretada como confissão de um homem corrupto.
Presta isso aqui, ó. E essa passagem, ela pode de fato indicar um arrependimento nessa declaração. Porém, existem detalhes importantes. Zaqueu não disse, porque defraudei muitas pessoas. Ele não afirmou. Ele disse o quê? Se, por acaso, porventura, eu não esteja me lembrando, mas se aconteceu alguma coisa, se em algum momento eu tenho defraudado alguém, é isso que ele disse. Então, essa expressão é condicional. Se. Isso levanta uma questão interessante sobre esse pequeno texto. Ele vai entrar na questão, será que Zaqueu era realmente tão corrupto quanto todos imaginavam? Ou estaria carregando o peso de um preconceito por causa da sua profissão? E eu quero aqui alertar os amados irmãos, que o preconceito por causa da profissão, todos os pastores carregam. Porque alguns que fizeram alguma coisa errada, a responsabilidade sobrou sobre todo profissional. Então, para muitas pessoas do mundo, quando falam assim, pastor é tudo igual. É por isso que muitos pastores deixaram de ser chamados pastores e são chamados de bispos, para correr um pouquinho disso. Porque bispo e pastor é a mesma coisa. A Bíblia fala que bispo é pastor, pastor é bispo. Então, o texto não afirma que a sua riqueza foi obtida por fraude. É importante a gente entender isso. A multidão acreditava nisso, sim, mas a Bíblia não declara isso explicitamente. Alguns estudiosos defendem que Zaqueu estava dizendo algo semelhante a: eu ajudo os pobres, e se porventura houver alguma injustiça da minha parte, faço restituição acima do exigido pela lei. Se essa interpretação estiver correta, Jesus não estava apenas restaurando um pecador arrependido, ele estava também restaurando um homem injustiçado e um homem rejeitado. Porque você imagina a rejeição que ele carregava sobre seus ombros. Onde quer que ele fosse, as pessoas viravam as costas para ele. Vem, lá vem Zaqueu, lá vem. E essas pessoas eram exatamente os judeus, né? Naquele dia que Jesus os chama, algo extraordinário aconteceu. Jesus olhou para cima, viu ele na árvore e disse: Zaqueu, chamou-o pelo nome primeiro, Zaqueu, e disse em Lucas capítulo 5: hoje me convém pousar em sua casa. Que cena maravilhosa, queridos. A multidão queria distância de Zaqueu, Jesus queria a proximidade. A multidão queria a condenação de Zaqueu, mas Jesus queria a restauração da vida de Zaqueu. A multidão via um problema em Zaqueu, mas Jesus via uma pessoa. Até hoje acontece da mesma forma. Existem pessoas que carregam rótulos sobre si, rótulos de fracasso, rótulo de traidor, rótulo de inútil. Quantas e quantas vezes até os próprios pais às vezes lançam esse rótulo de seu inútil, seu problemático. Mas Jesus continua chamando pessoas pelo seu nome, continua entrando em suas casas e continua restaurando vidas. O milagre começou dentro da casa. Jesus poderia ter feito um sermão na praça sobre o que ele disse para Zaqueu. Jesus poderia ter realizado um milagre público. Jesus poderia ter chamado Zaqueu para o templo. Mas Jesus escolheu entrar na casa de Zaqueu. E por quê? Porque Deus sabe que muitos dos nossos problemas, muitos dos maiores problemas da nossa vida estão escondidos dentro de casa. Quem está entendendo? Dá glória a Deus aí. Amém. E é dentro da casa que nós encontramos relacionamentos quebrados. É dentro da casa que nós encontramos silêncios dolorosos. É dentro da casa
que nós encontramos mágoas acumuladas. E é dentro da casa que nós encontramos feridas emocionais. Encontramos solidão, encontramos medos. A casa de Zaqueu era rica, repita comigo, rica, mas precisava de uma salvação. E muitas casas dos nossos dias vivem exatamente a mesma realidade. Elas possuem conforto. Nossas casas possuem tecnologia. Nossas casas possuem patrimônio, mas continuam necessitados da presença de Deus. A verdadeira riqueza, depois do encontro com Jesus, algo mudou. O dinheiro deixou de ser o centro da vida de Zaqueu. Olha que maravilha. Ele percebeu. Agora seu coração, ele estava o quê? Ele estava livre. A sua generosidade floresceu de dentro dele. A sua compaixão começou a aparecer. A sua disposição para reparar danos tornou-se evidente. O encontro com Cristo não mudou com contas bancárias, mas mudou o seu coração. E quando o coração muda, a casa muda. Quando a casa muda, a família muda. Quando a família muda, gerações inteiras podem ser transformadas. Dá uma glória a Deus aí, aleluia. Essa palavra é tão simples, queridos. Eu poderia concluir ela agora. Porque talvez a frase mais poderosa de todas as narrativas seja a declaração final de Jesus. Lucas 19:9. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Jesus deu duas declarações. Hoje veio salvação para esta casa. E ele revelou que Zaqueu fazia parte, ele era filho de Abraão. Então logo, se ele era filho de Abraão, ele era o quê? Ele era judeu. E por que os judeus estavam discriminando tanto ele desse jeito? O que estava acontecendo? Ninguém nunca tinha pensado. A ênfase de detonar a vida dele era tão grande que eles não se lembravam que era um dos irmãos. E quantas vezes a gente cai neste erro? Quando alguém erra em algum ponto, a gente esquece que ele é irmão, esquece de abraçar, de pôr ele de pé e dizer: Jesus te ama, Jesus te perdoou, vá em frente. Porque quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz nas nossas vidas, o que é? Ele fala assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Isso significa que ele pega todos os nossos pecados, passa um risco atrás de nós e fala assim: ó, os teus pecados daqui para lá eu não me lembrarei mais, estão esquecidos. E é importante a gente saber disso, porque muitas pessoas ainda carregam culpa do passado, carregam coisas que foram lá no passado esquecidas. O Senhor já passou o risco, e só porque ficam ouvindo acusações de irmãos, ele não consegue prosperar, ele não consegue seguir em frente. Ele carrega esse peso, ele coloca esse peso nas costas, está sempre de cabisbaixo. Mas todos nós fomos perdoados pelo nosso Senhor. Os nossos pecados Jesus levou e cravou. Lá na cruz. E disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então nós vivemos em novidade de vida. Mesmo que alguém diga que você não é, o Senhor está dizendo: fica comigo, que você está sobre a minha guarda, está sobre o meu poder. Perceba a profundidade dessas palavras. Jesus não está apenas falando de salvação. Jesus olha para Zaqueu, e aquele vazio que existia dentro dele, a primeira coisa que o Senhor fala com ele, o Senhor fala sobre a sua identidade. Repita comigo: identidade. Porque a questão está que nós às vezes nos esquecemos da nossa identidade. Quando a gente se esquece da identidade, a gente não é nada. Nós somos filhos do Altíssimo. Essa é a nossa identidade. E por muitas vezes nos esquecemos disso. E a principal coisa que quando Jesus leva os nossos pecados na cruz, sabe o que acontece? Nós não precisamos ficar nos justificando.
Quem nos justifica é Ele. Quem nos justifica é Ele. Jesus não apenas estava falando de salvação, mas Ele está dizendo à multidão: vocês o excluíram, mas Ele continua pertencendo ao povo da aliança. Jesus diz: vocês o rejeitaram, mas eu o recebo. Vocês o chamaram de pecador, mas eu chamo de filho, porque os seus pecados já foram perdoados. A restauração de Zaqueu não foi apenas espiritual, queridos, foi emocional. Emocionalmente Zaqueu era destruído. Imagina, gente, ninguém do povo judeu gostava de Zaqueu. Onde ele entrava, a roda abria. Como que uma pessoa consegue viver desse jeito? Já parou para pensar? Aonde você chega, as pessoas se afastam, e não é a pessoa do mundo, é a pessoa de convívio. Então Jesus vai restaura a emoção dele. Jesus restaura o social dele. Porque quando Jesus entra ali, serve de exemplo para que outras pessoas o respeitem como filhos de Deus. A restauração de Zaqueu também não foi apenas espiritual, ela foi familiar. A sua casa, o seu relacionamento com as pessoas. Eu creio que quando Jesus saiu daquela casa, tudo mudou. Aquela casa era uma casa de muitos bens, muita riqueza, mas era uma casa fria, uma casa difícil, sem prazer, sem alegria. Mas quando Jesus vai estar com ele e deixa aquela casa, todos começam a se alegrar. E qual a mensagem que eu quero deixar para os nossos dias? Nós vivemos em uma geração que investe em milhões na construção de casas e quase nada na construção de lares. Existem pessoas que possuem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e ainda assim vivem vazias. É a nossa realidade. Existem famílias que compartilham o mesmo teto, mas não compartilham o mesmo coração. Existem mansões sem paz, existem apartamentos sem alegria, existem patrimônios sem propósito. Por isso que essa história de Zaqueu, ela continua tão atual. Ela nos ensina que a maior necessidade de uma casa não é a estrutura, não é o dinheiro, mas sim a salvação. Não é prosperidade, é a presença de Deus. Não é riqueza, é restauração, porque dinheiro pode comprar uma residência, mas somente Deus pode construir um lar. E quando Jesus entra em uma casa, não restaura apenas paredes, Ele restaura pessoas, vidas. E quando pessoas são restauradas, destinos são transformados. E essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira restauração. Essa é a salvação que chegou à casa de Zaqueu e continua chegando às casas que abrem as portas para Cristo. Eu preciso te dizer algo, isso não é por acaso. Se você chegou até aqui, Deus tem algo com você. E pode ser que seja exatamente isso que você precisava hoje. Eu escrevi um livro, O Grande é Ser Pequeno. Uma mensagem sobre quebrantamento, sobre recomeço, sobre voltar ao centro da vontade de Deus. E deixa eu te dizer algo importante. Esse livro é perfeito até para quem não tem o hábito de ler, porque os capítulos são curtos, diretos e vão direto ao coração. São mensagens simples, mas profundas, que você consegue ler e aplicar no seu dia a dia. E tem algo ainda mais forte nisso tudo. Esse não é um só livro, é um propósito. Quando você recebe, você também pode presentear outra pessoa. É um ciclo, uma corrente de fé, de transformação, de vida sendo tocadas por Deus. E eu senti no meu coração de não apenas vender, mas te presentear. Sim, você pode receber esse livro gratuitamente. Para isso, é simples. Me chama no WhatsApp, envia seu nome completo
e seu endereço com o CEP. Meu WhatsApp é 17 98822 1504. E eu creio que quando esse livro chegar até você, Deus vai falar com você e algo dentro de você vai ser transformado. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.